Bom dia a todos, bem-vindos, alunos da medicina, alunos da fonoaudiologia. A ideia é eu trazer aqui alguns pontos importantes, contextualizando no momento que a gente vive, né? Vocês estão acompanhando, com certeza, essa crise sanitária. Acho que essa discussão talvez encaixe muito bem depois a professora Rossana, que trouxe com muita maestria esses pontos importantes, essa história da saúde coletiva no Brasil. Bom, então, como a gente... Opa, eu acho que vai ter que ser por aqui. Bom, a gente está falando em processo saúde e doença no coletivo, nas populações, né? Então, isso a gente, claro que já podemos... Peraí, aprendendo a mexer com esse negócio aqui que tá. O nosso foco é a população, né? Com toda a sua diversidade, com todas as suas diferenças, né? O tema que eu trago hoje é a pandemia. A gente refletir sobre a pandemia do ponto de vista da saúde coletiva. É claro que a gente não esquece das outras epidemias conhecidas nossas, né? Tanto de doenças crônicas, as arboviroses, problemas de saúde mental, doenças negligenciadas, a violência, como a Rossana falou, doenças que retornam, que voltam devido a desmanches, a desmontes de políticas públicas que já tinham sucesso. Mas vamos falar, então, sobre esses olhares múltiplos que a gente deve ter para uma epidemia, para um processo saúde, doença, serviço em populações humanas, né? E aí a gente está falando de problemas ambientais, de precariedade, de situação de vida, de saneamento, de situações de confinamento de animais, de uma forma, muitas vezes, que pode provocar problemas de saúde. Então, vamos falar um pouco, falando de pandemia, falando da pandemia de Covid atual, vamos falar dessas doenças emergentes, né? A importância como nos pegou essa doença emergente, a Covid. E o que é uma doença emergente? Né? A maior parte, eu queria chamar a atenção aqui, que existem inúmeras doenças emergentes que têm aparecido nas últimas décadas, que são importantes. E se a gente pensar nas zoonoses, né? As zoonoses são doenças de origem animal que circulam. Tem muitas doenças que circulam em animais conhecidas, doenças conhecidas. Mas essas doenças emergentes são doenças novas, né? São doenças que nos surpreendem, né? E a gente pode olhar que 60% das doenças infecciosas humanas são de origem em animais, né? 75% das doenças emergentes são zoonóticas, né? E aí eu queria trazer aqui um conceito que tem sido muito discutido e analisado nas últimas décadas, que é o conceito de saúde única, né? Que aí a saúde coletiva também tem uma grande contribuição nessas concepções. A importância para a saúde humana, a gente ter uma saúde ambiental e uma saúde animal, né? Como esses vários aspectos, esses vários campos se interagem, né? E aí, vamos falar, então, dos desafios de uma doença emergente, né? Num contexto de saúde única, num contexto de uma visão mais abrangente, né? Múltiplos olhares sobre uma pandemia. Né? O que é uma doença emergente? Um novo patógeno desconhecido,
um conhecido patógeno, mas agora com novos hospedeiros, um novo patógeno agora com novas vias de transmissão, ou novos vetores, por exemplo, a partir de transfusões, né? E chamando a atenção para... E aí a gente já vai lembrando do que nos ocorre, né? Principalmente do SARS-CoV-2. Essa adaptação de um patógeno conhecido de uma espécie para outra não é comum, não é trivial, né? Esse spillover de um patógeno, de um vírus, de uma bactéria, de um hospedeiro para um humano, por exemplo, né? Isso se deve a essas condições, esse olhar múltiplo que a gente precisa para diagnosticar, para entender a ocorrência de novas doenças. E se a gente for olhar na história, nós temos muitas doenças emergentes, zoonoses, que ocorreram, só para lembrar de umas, claro que a gente tem muitos exemplos, mas a gripe espanhola de 1918, logo depois da Primeira Guerra Mundial, foi uma grande crise sanitária, né? Uma zoonose também, uma gripe aviária que veio da Ásia e circulou pelo mundo numa velocidade muito menor, né? Levou alguns anos para atravessar os oceanos, mas foi uma doença emergente importante, com grande impacto. Outras, se a gente, só para trazer um pouco para a nossa discussão atual da Covid, né? O SARS-CoV-1, em 2002, 2003, que é uma zoonose importante, uma doença, um spillover, um vírus que também teve origem nos morcegos e que chegou nas populações humanas, com mais de 5.400 casos, embora uma doença bem menos transmissível que o SARS-CoV-2, mas muito mais grave que o SARS-CoV-2, né? É uma doença emergente que nos surpreendeu. As arboviroses urbanas também são doenças muito importantes no nosso contexto epidemiológico brasileiro, né? A chegada da Zika, do chikungunya, 2014, 2015, trazendo uma tragédia, particularmente a infecção pelo Zika vírus, é um grande problema de saúde pública. Agora a gente tem um número menor de casos, mas com um impacto muito importante. Também é uma arbovirose, é uma doença que se adaptou, que chegou nas populações humanas e começou a circular em grande velocidade, com uma transmissão importante por vetores que se adaptaram, vetores aqui da América, que se adaptaram a esses vírus e que amplificam a possibilidade de transmissão. E a gente chega no SARS-CoV-2, né? Também uma zoonose de origem, possivelmente em morcegos, da região de Wuhan, que houve um spillover, quer dizer, que se adaptou à população humana num ambiente de aglomeração humana, de uso e de mercados em que se manipula animais silvestres misturados com... Precisaria de uma água? Animais silvestres misturados com animais domésticos. Obrigada. E num contexto de precariedade de saúde humana, saúde animal e ambiental, né? Bom, então, o que a gente pensa e questiona é como enfrentar esses desafios, né? Trazendo aqui o SARS-CoV, trazendo a Covid aqui para a nossa discussão. Diante de todas essas condições, de todos esses aspectos, né? Saneamento das condições de vida, de novos patógenos, de desmatamentos, enfim. Como enfrentar uma pandemia dessa. E aí,
eu trago aqui uma reflexão que a gente sempre faz com os nossos alunos na epidemiologia, que é porque alguns indivíduos têm uma doença e porque algumas populações têm uma doença, têm Covid ou têm hipertensão arterial, né? Esse Geoffrey Rose é um médico inglês muito interessante que questiona essa diferença. Nós, como profissionais de saúde, temos obrigação de olhar para esse indivíduo, olhar as particularidades, as suas singularidades, escutar esses indivíduos. Mas os determinantes, muitas vezes, de saúde na população não são os mesmos, não necessariamente são os mesmos determinantes de causa de doença nos indivíduos, né? E para identificar um paciente de risco, um paciente que tem que ser cuidado, muitas vezes, isso é o nosso ofício, é que vocês vão aprender nesse curso de graduação, da fono e da medicina. Mas identificar determinantes de incidência, determinantes dos riscos populacionais, muitas vezes vão por outros caminhos, né? O que a gente precisa de intervenções populacionais, políticas, olhar para o coletivo. Acho que é bem essa proposta que a professora Rossana traz aqui. E se a gente pensa no Covid, o que a gente precisa para o indivíduo, para olhar o indivíduo em relação aos riscos de contaminação, né? Distanciamento, vocês conhecem isso. Distanciamento físico, ventilação dos ambientes, uso de máscara, higiene, tomar a vacina, enfim. É olhar o indivíduo, olhar o singular, né? O seu paciente, a pessoa que está na sua frente, escutá-lo e avaliá-lo individualmente. E aí, só um parêntese sobre o uso de máscara, até eu vou tirar, porque realmente a importância do uso de máscara, a gente está longe, mas, além de bem ajustadas e de boa filtragem, a importância de vocês manterem a proteção individual, né? Mesmo nesse momento que a gente tem um arrefecimento da pandemia, nós vamos discutir algumas coisas sobre isso. A importância de proteger, se proteger e proteger o outro, né? Rapidamente, essas máscaras com válvulas não são muito adequadas, elas são adequadas para ambientes poluídos, né? Para ambientes de poeira, para o uso ocupacional, mas as máscaras com 3 camadas são muito interessantes, e as máscaras cirúrgicas e de pano podem ser usadas juntas, sempre pensando no bom ajuste e na boa filtragem. Eu estou falando isso porque é muito frequente, o pessoal vem me pedir para orientar e para mostrar como se usa máscara e tal. Bom, então, vou incluir aqui nessa apresentação. Mas, voltando, para identificar determinantes de incidência, são ações globais, muitas vezes, né? A atuação do Estado, a atuação de políticas no coletivo é diferente do individual. E aí, não só os lockdowns, mas auxílio emergencial para trabalhadores, políticas públicas de prevenção, decretos, enfim. E aí vem uma pergunta. Bom, nesse momento que vocês estão voltando, vocês estão chegando na universidade presencialmente, nós estamos retomando as atividades presenciais, em aulas, em visitas aos centros de saúde, porque ainda vamos manter cuidados e a prevenção, né? Ainda estamos com incidência, ainda temos uma incidência de casos que não é desprezível, né? Se a gente pensar no Brasil, agora, de 15 de março, a gente tem ainda um pico de casos, nós tivemos um pico de casos aqui, isso no Brasil, aqui no começo de janeiro, fevereiro, mas nós ainda estamos em níveis altos, né? Casos em todo o Brasil. A importância de não negligenciar esse momento epidemiológico. Quando a gente olha os óbitos também,
Nós temos patamares de óbitos recentes muito altos e ainda patamares altos em volta de 390 casos por dia, uma média, né, de casos por dia em todo o Brasil. Quer dizer, não dá para negligenciar ainda nesse momento. No estado de São Paulo, a gente tem mais de 5 mil casos, na maior parte dos municípios paulistas, né, nos 645 municípios paulistas, e outras questões. Por que continuar a manter os cuidados de prevenção e cuidados com a transmissão? As coberturas vacinais ainda são baixas, são desiguais, né? E se a gente olhar São Paulo, com 82% da segunda dose, a gente tem, por outro lado, o Amapá com 45%. Estados como Piauí e Maranhão, que são vizinhos, com coberturas de terceira dose de segunda dose muito diferentes. Os dados de terceira dose agora que estão sendo disponíveis para a gente analisar, mas a gente tem ainda coberturas muito desiguais. Essa é a dose adicional, a terceira dose, no estado de São Paulo, mostrando também coberturas pequenas de terceira dose, agora em março de 2022. Opa. Tá. Outra justificativa, né, para a gente manter os cuidados e a proteção é a possibilidade de circulação de novas variantes, né? O Ômicron é a variante predominante agora, a BA1, mas tem a BA2, que é uma subvariante que está circulando na Europa, que a gente não sabe como que ela vai se comportar no Brasil. Essa possibilidade dessa recombinação da variante Delta com a Ômicron, atualmente sem características de maior gravidade, mas alta transmissibilidade. De qualquer jeito, é importante a gente acompanhar essas linhagens, essas variantes e seus comportamentos. Né? Essa é uma filogenia do SARS-CoV, mostrando assim, a rapidez das mutações, e a possibilidade é simplesmente difícil de prever o que pode acontecer com as recombinações, com mutações, com adaptações virais, principalmente quando circulam em grande intensidade em populações não vacinadas, populações não protegidas. Uma questão importante é a Covid crônica. Eu acho que vocês do curso de medicina e também da Fono vão conviver nos próximos anos muito com pacientes com sinais, sintomas, quadros resultantes de infecção pelo SARS-CoV-2, né? Desde quadros leves, de fraqueza, indisposição, dor de cabeça, até quadros mais graves, cardiopatias, neuropatias. Isso a gente ainda não tem a dimensão do que será esse perfil epidemiológico, perfil de morbidade e mortalidade pós-Covid, mesmo após quadros moderados e leves. Né? E a gente também está diante de poucos conhecimentos sobre a imunidade. Ainda é muito cedo para a gente saber exatamente como se comporta a imunidade dos anticorpos, né, a imunidade humoral e a imunidade celular. Muitos estudos ainda estão em andamento para a gente entender o que significa uma infecção mais uma vacina, 2 doses, 3 doses, isso quanto tempo vai durar, quanto de proteção, sem falar na possibilidade de variantes virais que podem escapar dessa imunidade. E a possibilidade de ainda grupos vulneráveis, né? Grupos, aqui a gente vê, por exemplo, da Coronavac, a Vaxzevria, que é o nome da AstraZeneca.
olha o grupo, a efetividade da vacina, da Coronavac, para os maiores de 90 anos, 2 doses, para proteção de internação pela UTI, no laranjinha, no vermelho para mortes. Ainda é pequeno. Ainda é pequeno, embora a AstraZeneca seja um pouco maior, mas ainda é insuficiente para garantir que estamos todos protegidos, estamos todos salvos. Todo mundo tem, eventualmente, um contato, um familiar que pode ser mais suscetível, né, a essa infecção. E vários estudos que mostram taxas de internação bem diferentes entre os vacinados. Isso aqui é o vacinado com 3 doses, a taxa de internação bem mais baixa que esse azul aqui, que seriam os vacinados sem vacina, né? Isso os idosos. Os adultos também essa mesma diferença, estudos mostrando o impacto da vacinação, principalmente das 3 doses. E também a gente ainda vê ainda uma incidência alta nas faixas etárias mais jovens, subindo. A gente não vê essa queda ainda na ocorrência de casos nas faixas etárias mais jovens, embora a gente tenha visto, sim, essa queda em outras faixas etárias. E indicadores que mostram um excesso de óbitos desiguais, né? Estudos que mostram que a epidemia não é igual para todos, mesmo entre os mais pobres, né? A gente tem alguns recortes das populações mostrando isso é um dado assim que nos surpreende bastante, que é um excesso a gente pensar. Essa curva azul seria a série de óbitos em 2019, onde a vida parecia que estava correndo normalmente, né? E 2020, a gente tem um excesso de óbitos aqui, se a gente dividir essa população, esse estudo, a população de pretos e pardos, aqui é só pretos, e brancos, a gente tem um excesso de mortalidade maior. Essa pandemia foi mais cruel com os mais pobres, foi mais cruel com os pretos e pardos, né, que também são, em geral, são os mais pobres. Essa vulnerabilidade, estudos de vulnerabilidade socioeconômica também mostram locais onde indicadores socioeconômicos são mais precários, tem menor oferta de leitos especializados e maior mortalidade. Isso para mostrar essas desigualdades, né? Que é um tema que nos interessa, desigualdades sociais nesses tempos de Covid. São temas que quando a gente resolve investigar um tema, isso não é uma decisão neutra, né? É uma decisão política até, né? Por que nos interessa olhar essa desigualdade e analisar e propor? E, para além das mortes, a gente viu que essa pandemia nos trouxe problemas importantes, né? Acentuou, mostrou como as doenças estão associadas com as condições de vida, com as condições de trabalho, as dificuldades na educação, que também foram heterogêneas no país, né? As oportunidades, a possibilidade de ter acesso à educação, e também problemas de saúde mental, solidão, enfim. Então, e aí o SUS tem sido com todas as dificuldades, a atuação das equipes de saúde na assistência e na prevenção tem sido foi uma grande segurança, uma grande possibilidade de diminuir esses impactos, né?
tanto na atenção primária, né, atenção com os postos de saúde espalhados pelo Brasil inteiro, recebendo esses pacientes, fazendo diagnóstico precoce, com todas as dificuldades que a gente sabe que existem. Mas a atenção primária teve um papel muito importante na captação de pacientes crônicos, pacientes com risco de quadros mais graves, os mais idosos, tanto o SUS como retaguarda, né? Retaguarda em UTIs, retaguarda hospitalar, recebendo pacientes graves. E a gente vê a atuação de vários municípios com muita preocupação em garantir, em comprar esses leitos nesses momentos de crise, ampliar essa retaguarda hospitalar para o SUS, né? Trazer para o SUS mesmo, comprando de hospitais, de serviços privados, no sentido de garantir uma igualdade na retaguarda dos casos graves. Como o SUS, nas visitas domiciliares, na vacinação, né, por mais que a gente tenha visto um atraso e uma falta de compromisso, de empatia do governo federal com a vacinação no começo, principalmente no começo, nas possibilidades de compra de vacina, distribuição, organização do sistema de imunização, que tem uma tradição muito importante no Brasil, mas os municípios, o Estado e os municípios, principalmente, agarraram esse desafio, né, e fizeram o que puderam, vamos dizer, muitas vezes sem um critério único, como costumava ser no Programa Nacional de Imunização, sem muita retaguarda, mas foi feita a vacinação como possível. E atendimento de pacientes graves, não deixar ninguém para trás. Bom, então, mais uma vez, eu acho que a importância do Sistema Único de Saúde, tanto na atenção primária de estados e municípios, né, como na assistência hospitalar, também as vigilâncias, vigilância sanitária, vigilância à saúde, vigilância epidemiológica, incansável, acho que nunca foi tão discutida, técnicos de vigilância, epidemiologistas, sanitaristas, estiveram tão presentes na mídia para discutir um momento de crise sanitária como essa, e também a vacinação, como eu já falei. Enfim, eu queria, então, trazer esses pontos para a gente refletir sobre essa pandemia, com o marco da saúde coletiva, pensando em todos esses determinantes, em todos esses contextos, né, saindo só de uma explicação biológica e olhando esse coletivo, tanto com os instrumentos da epidemiologia, né, das curvas, como que estão se comportando. É claro que a gente precisa dos laboratórios, a gente precisa da filogenia, precisa identificar essas variantes rapidamente, mas também um olhar sobre esses outros aspectos da pandemia, né? As questões sociais, as outros agravos que circulam a pandemia. Então, acho que era só isso. Obrigada.